Seguinte, olha só como é interessante a história do Brasil. Que assim, a gente entende um pouco do que está ocorrendo atualmente no nosso país e também do que ocorreu nos últimos 30, 35 anos através das leituras históricas do passado. Como eu disse em alguns vídeos atrás, não me lembro a quem se refere essa frase, que diz o seguinte, que um povo que não sabe a sua história está fadado a repeti-la. E aí eu li esse livro aqui, ó, 1808, do Laurentino Gomes, que faz parte de uma trilogia que tem esse livro que fala sobre a vinda da família portuguesa para o Brasil, o 1822 que fala da independência do Brasil e o 1889 que fala da proclamação da República. E olha só como é interessante o título aqui, o subtítulo desse livro. Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. É muito interessante, é muito bacana esse livro. E aí o que a gente percebe? Que Portugal foi errado durante todo o período, antes, durante e depois da vinda da coroa portuguesa até o Rio de Janeiro. E assim, gente, é um negócio assim absurdo. Na parte antes da fuga, né, digamos assim, a coroa portuguesa já cometia assim coisas assim absurdas. Um exemplo foi o quê? Marquês de Pombal, ele era um príncipe regente, um comandante, digamos assim, no caso após a morte de Dom José. E aí o que acontece? Acontece que Marquês de Pombal ele tentou modificar toda a hierarquia e tudo aquilo que não era acessível a Portugal. Por quê? Portugal, naquela época, era um dos países mais atrasados da Europa. Para você ter uma ideia da noção do atraso, olha só. A Inglaterra já estava vivendo um período da era industrial junto com a Reforma Protestante. A França já vivia o período já depois da Revolução Francesa e também a mãos de ferro de Napoleão, que já estava dominando tudo. E a Espanha já se beneficiava muito da época das navegações, mas consequentemente era um destaque muito forte nas artes e na cultura em geral. E aí o que acontece? Portugal era muito atrasado. Para você ter uma ideia, Portugal dependia tanto da colônia, que era o Brasil, que se extraía ouro, diamantes, pau-brasil, cana-de-açúcar e outros tipos de especiarias que eles vendiam principalmente para os aliados deles, que eram os ingleses. E aí o que aconteceu? Em 1807, o recado chegou até a coroa portuguesa através de um informante inglês que Napoleão tinha a perspectiva de invadir Lisboa e tocar o terror. Aí o que aconteceu? Dom João VI, que foi elevado posteriormente por sua própria mãe a príncipe regente aos 12 anos de idade, que é uma coisa assim totalmente surreal, ele naquela época reuniu alguns membros importantes da coroa portuguesa porque ele estava sem dormir, estava assim um negócio assim louco, estava dizendo assim, pelo amor de Deus, os caras vão invadir, vão me matar, coisas assim do tipo. E ele, além de ser um príncipe muito medroso, ele era facilmente influenciável e, segundo registros históricos, também um príncipe bonachão. Aí você entende o tamanho da proeza, né, que era a própria pessoa naquela época. E aí, sabia-se que o exército português ele tinha chance de combater e bater de frente com o exército de Napoleão. Só que o seguinte, o príncipe decidiu, através de influências, de dar no pé de Portugal, levar toda a coroa e tudo que pudesse, no caso com escolta inglesa, direto para o Brasil. E aí o problema não foi só no caso de fugir, mas também durante a viagem. Que aconteceram? Moléstias, surtos de piolho que deram nas mulheres e elas tiveram até que raspar suas cabeças. Aconteceram mortes, perdição no meio do caminho, porque alguns navios foram para um lado e outros foram para outro. Foi uma bizarrice tamanha. E o negócio foi tão bizarro, que quando a coroa portuguesa finalmente chegou ao Rio de Janeiro, quando as mulheres de cá viram as mulheres de lá chegando com as cabeças raspadas, elas também rasparam as cabeças. Pois é, elas achavam que era moda na Europa e também tocaram o terror em poder raspar a cabeça.
E aí, quando Portugal, a coroa portuguesa, chegou no Brasil, ela simplesmente tomou de assalto tudo que era ali permitido, no caso, né? Que na verdade não foi permitido, foi simplesmente tomado de assalto. Vários palácios e alguns monumentos foram tombados por eles assim, sem pudor e sem piedade. Para vocês terem uma ideia da situação, eles impuseram impostos altíssimos naquela época para os comerciantes do Rio. E fora que eles criaram um banco para poder imprimir dinheiro e, consequentemente, bancar toda a sécula deles. Uma coisa muito parecida com os tempos atuais, né? Pois é. E é por isso que a gente precisa ler a história do nosso país. Porque, como eu disse lá no começo, que um país que não sabe a sua história está condenado a repeti-la. Está aqui o livro 1808 de Laurentino Gomes e também tem o 1822 que eu já li, é muito bom, é muito interessante, faz parte da trilogia e em breve eu vou ler o 1889 e vou trazer, além desse livro 1822, de resumo num vídeo aqui para vocês, eu também vou trazer do 1889 para poder encaixar as peças da trilogia. Mas por enquanto, leiam esse de início. Vale muito a pena para que vocês possam entender um pedaço, um começo do que foi e do que é a história do Brasil atualmente. Tudo bem? Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte aí e compartilha com o máximo possível de pessoas e não se esquece e não se esquece de ir aqui embaixo, aqui nos comentários, para eu saber quem é você e a gente dialogar um pouco aqui sobre esse assunto do vídeo, tudo bem? Então é isso, até o próximo vídeo.